E aí, pessoal, mais uma live hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco, nessa sequência de lives. O nosso objetivo aqui no Lugar de Encontro é entregar conteúdo de valor para vocês, Pensar junto com vocês como que é a atuação do acompanhante terapêutico. Então, a ideia é que a gente esteja sempre pensando nessa atuação, que a gente consiga se construir enquanto bons ATs, enquanto bons acompanhantes terapêuticos, e isso envolve muito estudo, isso envolve um pensamento clínico, pensamento estratégico. O acompanhamento terapêutico se envolve numa grande complexidade que às vezes nessa coisa do mercado aí, as pessoas estão se colocando enquanto acompanhantes terapêuticos e a gente tem visto que não tem pensado muito em todos esses aspectos, essas necessidades que o acompanhante terapêutico precisa, tá? Então aqui, todos os dias, vocês vão encontrar conteúdo de valor, conteúdo mais profundo sobre o acompanhamento terapêutico. Já podem aí deixar suas perguntas sobre como que a gente trabalha aqui no Lugar de Encontro. Não sei se vocês sabem, aqui nós temos uma equipe no Lugar de Encontro com mais de 15 acompanhantes terapêuticos que trabalham, hoje estão aí na rua, fazendo o trabalho de acompanhamento terapêutico com mais de 45 famílias. Nós ofertamos aqui também o curso de formação, mas essa semana e durante todo o mês, nós vamos fazer lives diárias para trazer conteúdo de valor para vocês e coloquem perguntas aí sobre tudo que vocês queiram saber sobre a nossa atuação, o nosso trabalho aqui no Lugar de Encontro. E hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre isso que foi, na verdade, uma provocação, esse nome que eu coloquei. O que fazer com seu acompanhado? Pessoal, essa é uma pergunta que a gente recebe aqui dos nossos alunos, dos ATs aqui nos stories. O que eu faço com o meu acompanhado? Como se o fazer do AT estivesse diretamente relacionado a fazer coisas, a propor coisas para a pessoa fazer. E a gente acaba percebendo que os acompanhantes terapêuticos, recém-acompanhantes ou pessoas que estão querendo aí começar esse trabalho de AT, pensam ou se colocam à disposição de fazer coisas, de propor passeios, de propor atividades, de propor joguinhos, de propor coisinhas a serem feitas para a pessoa. E o que a gente vai percebendo que falta na atuação do acompanhante terapêutico é ele entender, que falta uma estratégia, que falta a utilização de ferramentas para fazer o cuidado de outra pessoa. Primeiro, que se você coloca coisas a serem feitas sem ter a perspectiva do paciente, a perspectiva do acompanhado, você está fazendo errado. Porque o acompanhante terapêutico, ele tem ferramentas específicas para trabalhar. E uma delas que eu quero construir aqui, conversar com vocês, é a construção de um projeto de vida. Então, quando vocês me perguntam assim, o que eu faço com o meu acompanhado? A primeira coisa é construir com ele um projeto de vida, utilizando uma ferramenta chamada PTS, Projeto Terapêutico Singular. Então, muitas vezes os ATs ficam perdidos aí, ficam sem dormir, porque não sabem o que vai fazer amanhã com o seu acompanhado, ou ficam ali ansiosos, querendo encontrar algum passeio, alguma coisa para levar o seu acompanhado, ou pensando em propor alguma coisa no dia a dia. Significa o quê, gente? Que esse projeto de vida não foi construído, essa ferramenta como o PTS não foi construída junto com o seu acompanhado, não foi bem feita. Primeiro que se você não faz um projeto de vida, não se utiliza do PTS no fazer do AT,
já tem uma questão aí, você não está se utilizando de uma ferramenta potente, você não sabe se utilizar. A gente tem modelos disso, isso não é tão engessado assim, mas existe um modelo de PTS que você pode se utilizar. Você precisa aprender a fazer um projeto terapêutico singular. Então você vai para casa dessa pessoa, vai ao encontro do seu acompanhado e você precisa sentar com ele e com a família, ou com a família e fazer esse projeto de vida e construir com ele possibilidades. Quais são as coisas possíveis que se pode fazer com esse acompanhado? Ah, eu gosto de cachoeira. Eu gostaria de ter um contato, não necessariamente esse acompanhado vai dizer eu quero ir numa cachoeira. Ele vai dizer eu gosto de fazer trilha. Eu gosto de entrar em contato com a natureza. Eu gosto de cultura, de coisas relacionadas a cinema. Eu gosto de coisas relacionadas a plantas. Eu gosto de coisas relacionadas à moda. Eu gosto de coisas relacionadas à questão têxtil. Então, você precisa entender, desde a história pregressa desse acompanhado, aquilo que chamou a atenção, aquilo que foi desejo dele durante toda a vida, para que você consiga construir as questões práticas depois. Então, se você não conhece a fundo esse acompanhado, se você não sabe o que ele gosta, se você não sabe quais são os desejos, quais são os projetos frustrados, se você não sabe quais são os projetos que ele já conseguiu, os projetos que ele deixou no meio do caminho, que ele não conseguiu tocar, você não sabe quais são a perspectiva, o propósito de futuro dele. Então você não tem como toda semana você propor alguma coisa para essa pessoa diferente, porque isso precisa ser um contínuo. Então até que vai para casa de outra pessoa, para casa do seu acompanhado e fica pensando no dia anterior o que ele vai fazer, é importante fazer essa autorreflexão. Será que eu não tenho que revisitar esse projeto terapêutico singular, esse projeto de vida que eu eventualmente construir com o meu acompanhado, ou será que eu não fiz esse projeto terapêutico? Porque quando se faz, você sempre vai revisitar e você vai perceber que você vai fazer um contínuo na vida. Então, poxa, ele gosta, é uma pessoa que gosta de trilhas, então ele vai ter a possibilidade de fazer um contínuo sendo uma pessoa que faz trilhas. Então ele pode entrar num grupo de trilhas, vocês podem ter um projeto de fazer trilhas mensal. Então não é uma coisa que você consegue construir de um dia para o outro com seu acompanhado. Então, às vezes, quando você fica muito amarrado na ideia de ter que fazer coisas, significa que você está, primeiro, se utilizando pouco da sua possibilidade de espontaneidade, dessa estratégia de ser espontâneo, porque isso é uma estratégia, e fica muito engessado. Você vai lá e fica amarrado pensando que deveria propor alguma coisa, quando na verdade isso já poderia estar em um contínuo sendo construído há muito tempo. Então, às vezes você vai para casa do acompanhado e você fica assim, e aí, o que a gente vai fazer hoje? O que você quer fazer? Depois de um tempo, chegar na casa desse acompanhado precisa ser de uma naturalidade, de uma espontaneidade gritante, a ponto de você pensar, poxa, que interessante vir aqui. É um lugar conhecido. Porque se a casa desse acompanhado continuar sendo sempre um lugar estranho para você, significa que você está sempre querendo se distanciar, ou está se distanciando para ter um certo controle sobre isso. Porque às vezes você não conseguiu entender no dia a dia, na vida dessa pessoa, o que faz sentido para ela. Então, pessoal, o que fazer com seu acompanhado vai depender muito, claro, da história de vida desse acompanhado. Então, se é um acompanhado com um histórico de uso de drogas, às vezes eu me deparo
com pessoas que estão acompanhando, falando, eu acho que seria tão legal para essa pessoa de sair para um barzinho à noite, enfim. E aí, poxa, claro, isso é um desejo dessa pessoa, pode ser que seja um desejo, mas como que isso se envolve no histórico de vida? Às vezes isso vai trazer um super problema, muito embora seja desejo, porque na história de vida dessa pessoa, ir pro barzinho foi um gatilho para que ela voltasse a fazer uso de drogas. Naquele momento não é um momento interessante para que entre em contato com pessoas que estão fazendo uso de álcool, enfim. E às vezes o uso dessa pessoa, o uso de drogas foi solitário, foi exclusivamente em casa. Mesmo com o uso de drogas, ir para um barzinho pode fazer sentido na vida dessa pessoa. Ir para um bar, sair à noite, pode ser um movimento totalmente oposto ao que se pensa socialmente. Nossa, vai encontrar pessoas que bebem e vai necessariamente beber. Mas às vezes não, às vezes essa pessoa faz um uso solitário, tem um histórico de uso de substâncias psicoativas no seu quarto, sozinho, sempre, né, buscando estar só para fazer o uso, que vai fazer sentido na vida dessa pessoa. Então, nesse PTS vai estar construído que em algum momento vocês podem sair à noite, que em algum momento vocês podem ir pra balada, que em algum momento... porque isso faz sentido na história desse seu acompanhado. E, às vezes, esse desejo de fazer, essa demanda de fazer coisas, vem da família, vem da pessoa que te contrata, vem dos pais. E os pais, ou enfim, o responsável, ou o filho desse pai que está te contratando, vem essa demanda de faz coisas. Então, logo, se você não está fazendo coisas hoje, significa que eu estou gastando o meu dinheiro à toa, significa que você não está cumprindo o seu papel. Por isso, a construção junto com a família, de dizer, o AT também se faz, o passeio, a saída, se faz em casa. Imagina você assistir um programa de viagem junto com esse acompanhado, pensando, conversando sobre essas questões de saída, sobre sonhos, sobre desejos, estando em casa. Não necessariamente você precisa ir lá na porta, tocar a campainha e sair com essa pessoa. Mesmo que o nosso objetivo seja inserção social, seja autonomia do acompanhado, autonomia e inserção social também se constrói estando em casa. Isso eu tô dizendo para que vocês ATs tenham menos ansiedade do ter que fazer ou propor alguma coisa para o seu acompanhado. Você precisa e deve construir junto com ele um projeto de vida. Ingrid, mas um projeto de vida se utilizando de uma metodologia, de ferramentas possíveis para isso. Ingrid, mas ele diz que não quer nada, que não tem projeto nenhum. Você tem que aprender na sua conversa, no seu diálogo, na sua construção desse PTS, a fazer pactuações para que mesmo que naquela hora ele não esteja sentindo o que deseja, mas que ele tenha um mínimo de interesse. Tá bom, você não quer nada, eu quero morrer, a gente tá aí nesse período, eu não quero fazer nada, eu não tenho desejo de nada, minha vontade agora é só de morrer, eu só desejo a morte. Tudo bem, então o que você admira nas outras pessoas que elas fazem que você acha legal? Eu acho, aí pode vir, porque ela tá tirando esse foco, né, da morte, desse momento mais introspectivo. Eu gosto quando eu acho legal, não consigo entender como que as pessoas conseguem ir pro parque, caminhar. Eu não tenho energia para fazer isso. Bom, então isso pode fazer parte do projeto de vida dessa pessoa, alguma coisa que ela admire, alguma coisa que ela, enfim, tenha um mínimo de interesse. Tá, agora você não tem interesse, mas quando você era jovem, quando você era criança, quando você era adolescente, o que te interessava? Isso também pode compor
muito embora eu não tenha desejo agora, mas isso pode compor o projeto de vida, de fazer retomadas, né, de olhar para coisas que gostou um dia e que agora eventualmente não gosta mais, mas que pode suscitar nessa pessoa sensações relacionadas àquilo que fizeram elas ter boas sensações lá atrás, sensações positivas também. Então não se prendam a apenas o não, a negativa do seu acompanhado, e não se coloque nesse lugar muito perigoso de simplesmente achar que você é o responsável por propor coisas. Tem uma responsabilidade desse acompanhado nessa relação de trazer elementos para você. E ele nem sabe disso. Não é que ele fala assim, você é responsável por dizer o que a gente tem que fazer, por falar, trazer elementos da sua vida, do passado, do presente e do futuro, para que a gente possa pensar em alguma coisa. Não, você tem que ter uma criatividade na hora de construir esse projeto de vida com o seu acompanhado, a ponto de pequenos elementos serem suficientes para que vocês construam o que pode ser feito. Nesse momento, o que pode ser feito é estar em casa e fazer um café, descer até a portaria, esse seria o máximo. Eu gosto da sensação de quando eu estou saindo de casa. Eu tive uma experiência uma vez com um acompanhado que ele falou, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra longe, eu não consigo pegar um Uber, pegar o carro, mas eu gostava quando eu conseguia, o que você gostava? Da sensação de sair de casa, eu me sentia um vencedor. E aí a gente passou a pegar o elevador, eu chegava, ele se arrumava, a gente passou a pegar o elevador e descer e ficar ali no pilotis. Conseguia ficar ali 3 minutos e voltava. E esse foi um projeto de vida, isso constituía o projeto de vida dele, porque a gente entendeu que essa sensação era uma sensação de pulsação de vida. Então, o acompanhamento terapêutico é num contínuo, num processo que envolve uma paciência, uma calma. Então, não tenham, né, gente, não tenham essa pressa para fazer coisas com seu acompanhado. E aí agora respondendo a pergunta o que fazer? Tudo e qualquer coisa que faça sentido para o seu acompanhado. E isso não necessariamente ele dizer, eu gosto de fazer isso. Não, o que um dia eu gostei, o que eu admiro que os outros façam, o que um dia me trouxe uma sensação positiva. Isso faz com que vocês construam juntos projetos, como esse de descer no elevador, ficar ali 3 minutos e fazer o retorno. Isso foi muito potente nesse meu cuidado com essa pessoa que eu acompanhava. E depois ele conseguiu, né, somando essas sensações positivas, avançar. Ele conseguiu avançar e depois sair de casa, passar da crise. Então, pessoal, nunca está perdido. Não gosto jamais daquela frase. Quando chega alguém pra mim e diz assim, eu já pensei em tudo, já pensei em todas as possibilidades, já esgotei todas as possibilidades com o meu acompanhado. Significa que você está se colocando à disposição, como esse salvador da pátria, de fazer coisas. Como um AT que faz coisas. O AT constrói projeto de vida, suscita, possibilita inserção social, autonomia. Não é aquele que tem responsabilidade de fazer coisas com o seu acompanhado. Vocês vão fazer coisas, mas com outra conotação. Mas com uma conotação que faz muito sentido na vida dessa pessoa e que vai te dar um quentinho, um acalmar do coração enquanto profissional, para entender o progresso do que você está fazendo. Por quê? Porque você não está fazendo do nada, você não está chegando na casa 5 minutos antes de chegar na casa da pessoa e falando, meu Deus, tenho que fazer alguma coisa com ele hoje. O que eu faço? Estou sem ideia. Eu tenho ouvido muito isso e isso tem me chamado a atenção, porque o trabalho do AT não é esse de ficar ansioso para ofertar alguma possibilidade, né? Às vezes você tem que emprestar o desejo,
mas o desejo para essa pessoa é mais baseado naquilo que faz sentido na vida dele. Por isso você precisa conhecer muito a fundo o seu acompanhado. E, obviamente, a família. Buscar pessoas que já façam o cuidado dele. Não existe acompanhamento terapêutico sem conversar com o psiquiatra, sem conversar com o psicólogo, sem conversar com o vizinho, sem conversar... Não existe, porque aí você realmente vai ficar como aquele que entra responsável por todas as coisas, por fazer alguma coisa que nem ele, nem a família sabe o que é. Você pode ajudar a entender o que é que faz sentido na vida dele, o que pode voltar a dar prazer, o que pode voltar a fazer com que ele tenha mais desejos, com que ele volte a estudar, com que ele volte a trabalhar. Então, pessoal, fazer coisas não é o trabalho do AT, tá bom? Eu quero... Se vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu. O Rony diz, parabéns meninas pelo conteúdo, show de bola. Estão de parabéns. Obrigada, Rony. Muito bom te ter aqui. A gente tá nesse desejo, assim, de compartilhar mais conteúdo com vocês. A gente vai fazer mesmo todo esse mês, a gente quer fazer isso continuamente, até o final do ano, para que eu vou entrar aqui alguns momentos, a Mila também, a gente vai revezando esses momentos, e eu espero muito que vocês se apropriem desse espaço e tragam perguntas também pra gente. Traz perguntas aí, perguntem tudo que vocês imaginarem, a gente vai trazer aqui de informação, quanto que um AT ganha, o que um AT faz, como é que é a agenda de um AT, como que, questões práticas que às vezes os ATs têm dificuldade de saber, né, de como emitir uma nota fiscal, como é que faz esse processo de conquistar novos acompanhados. Então, a gente vai conversar minuciosamente sobre todas essas questões e, claro, sobre o manejo clínico, sobre o que construir também, como fazer, como se portar, né? Como é estar com seu acompanhado, a gente também vai conversar. Então eu agradeço que, se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, amanhã a Mila vai estar com vocês e depois de amanhã eu também, tá bom? Então, nada de achar que tem que fazer coisas, tire isso da cabeça. Você tem que construir projeto. Você tem que conhecer tão a fundo essa pessoa, né, o máximo profundamente possível, que você vai ter paz para entender que você precisa estar lá naquele dia e que vocês podem, se não construíram esse contínuo, e que ali vocês vão construir, tá? Então, um beijo para vocês e até depois de amanhã que eu volto.